Olá, sejam bem-vindos ao treinamento do MV. Eu sou Núbia Viebig. Essa é a tela principal lá na unidade que vocês vão estar atuando, né? Seja UTI ou nas enfermarias, é aqui onde vocês vão fazer a busca dos pacientes. Então, a gente vai simular aqui, vamos pegar essa paciente aleatória e a gente vai simular as principais abas, né, que vocês vão estar mexendo com o MV. Então, a gente clica aqui na paciente. Aqui, essa telinha são todos os dados pessoais, né, que traz telefone do paciente, endereço, religião. E a gente vai mexer aqui nessa aba. Então, essa aba, ela é muito informativa, né, intuitiva. Você clica nela e te abre outros tópicos. Então, vamos fazer um passo a passo aqui. Vamos entrar primeiro em registro de enfermagem. No registro de enfermagem, a gente tem aqui as outras abas, que são informações importantes. Então, aqui a gente traz alergia, aferição, checagem, balanço hídrico, anotação de enfermagem, evolução, monitoramento de aparelhos e gases, transcrição de preparos de exames. Esses dois últimos a gente quase não utiliza, mas os demais ele é muito utilizado, principalmente para o enfermeiro que estiver na assistência. Então, se eu quiser, por exemplo, o paciente ele foi admitido, você fez o histórico e você quer colocar também que ele é alérgico à dipirona. Então, você abre essa tela aqui de alergia, né, que a gente já tá aqui, vai e digita dipirona, aí vem aqui, ó, adicionar, nova alergia, se é leve, moderado, grave ou desconhecido, a substância, aí aqui que a gente acha o sal, o nome da droga, tá? A lá, dipirona sódica. Se vocês querem fazer alguma observação, né? E aí, se você não... Todos esses que estão com asterisco em vermelho são itens obrigatórios que se você não preencher, você não consegue sair da tela, salvar da continuidade. Então, pode colocar reação alérgica, escreve alguma coisa, ou... Às vezes a pessoa não tem reação alérgica, mas ela apresenta, vamos supor, algum rebaixamento de consciência com determinada medicação. E aí vocês têm que anotar alguma coisa aqui, fazer alguma observação para poder pular de tela. Aí coloca lá inserir. Aí aparece, tá vendo? Alergia, dipirona sódica, substância, reação leve. Se você admitir um paciente que desconhece ou nega a alergia, aí é diferente. Aí ao invés de você inserir aqui uma medicação, você vai aqui em nega, confirma, aí vai aparecer lá que depois nos outros formulários que a pessoa não tem nenhum tipo de alergia, tá? Então, o de alergia é esse. Aferição. É nessa aba que a gente vai lançar os sinais vitais. Então, a gente entra aqui em aferição, tudo que a gente vai inserir de novo, a gente vem aqui no papelzinho sulfite, dobradinho aqui em cima, e dá um novo. Os sinais vitais, a gente consegue alterar o horário. Os outros documentos, a maioria não consegue alterar, mas aqui a gente consegue. Sempre 2 vezes ao dia nas enfermarias, plantão diurno e noturno, e de 2 em 2 horas nas UTIs. Então, aqui a gente consegue alterar o horário, tá? Então, vamos supor o horário padrão, 8 horas. A gente altera aqui, dá um check de confirma, vai abrir a telinha em branco para vocês inserirem os sinais vitais. Então, vamos lá. O paciente está com uma PA de 120 por 80. Frequência cardíaca 80. Frequência respiratória 18. Saturação de oxigênio. Tem que preencher tudo os itens, porque senão a gente não consegue fazer a escala de News,
que é a obrigatoriedade, toda vez que faz os sinais vitais, fazer o NIOS, tá? E aí depois, mais adiante, a gente vai ver essa tela. A temperatura de 36, glicemia de manhã não teve, a escala de dor, então aqui você seleciona se você quer a escala verbal ou se você quer alguma outra escala. Então a gente tem aqui a visual, tem nas UTIs é utilizado um outro tipo de escala, né? PAINADE, ou se o paciente está entubado. Então aqui vamos colocar score 0 de dor. E essas são as principais, tá bom? Aí eu dou aqui eu venho aqui se você quiser adicionar mais valores. Paciente entubado, a gente consegue colocar o PIP, FiO2, as escalas que eu falei, PAINADE, BPS, quando o paciente aqui, essa escala é utilizada para paciente demenciado, né? Ou confuso, e esse quando os pacientes estão entubados, tá? Então você consegue inserir mais aferição. E aqui tem peso e altura. Então, aqui eu coloquei os principais sinais vitais para a gente poder salvar. Esse daqui, o disquete, só salva. Se você quiser deixar salvo e liberar ele mais para o final do seu plantão, fazer alguma alteração. Esse daqui, ele já salva e já fecha. Você não consegue alterar depois, a não ser que você inative esse item, tá? Então, aqui salva. Ah, tá vendo, ó? Apareceu aqui, ó, informação obrigatória, que eu tinha limpado. Eu não consigo salvar se não tiver todas as informações obrigatórias. Aí eu venho aqui, fecho e assino. Fiz a aferição. Para eu não esquecer, eu já saio daqui, vou na SAI, vou em escalas, para SAI fazer a escala NIOS, já vai puxar todas as informações. Aqui eu dou um novo, procuro aqui a escalinha de NIOS, trouxe todas as informações, tá vendo? Aqui eu preenchi, não puxou, mas é 0. E o nível de consciência. E aí já vai sair aqui o resultado da intervenção. Intervenção, verificar sinais vitais de 6 em 6 horas. Checagem, para vocês checarem prescrição de enfermagem e prescrição médica. E é aqui na checagem também que o enfermeiro vai utilizar essa tela para aprazar medicação. Para aprazar medicamentos, a gente tem que sempre vir aqui, ó. Vai estar aberto a partir do momento que o médico prescrever, vai estar aqui. Então, a gente utiliza aqui essas abas na parte de baixo. Abrir aprazamento, cancelar aprazamento, aprazar, copiar aprazamento, fechar aprazamentos selecionados. Então, o que é importante? Se a gente vai aprazar uma medicação, tudo que a gente vai aprazar, a gente tem que abrir. E para essa medicação sair lá na farmácia, a gente tem que fechar. Tá? Aqui já tá fechado, ó, fechar aprazamento. Não tá aparecendo em azulzinho, tá em cinza, porque é uma prescrição de treinamento padrão, tá? Mas é isso que é importante. Vai aprazar, abre, vai fechar, tá tudo certo, fecha o aprazamento para sair os itens lá na farmácia. Tá vendo? Ó? Abrir aprazamento. Quando eu dou um abrir aprazamento, aparece aqui, ó, em aprazamento. Então, eu quero aprazar aqui esse metronidazol, seleciono o metronidazol, quero aprazar para as 14 horas. Cliquei nele, venho aqui, ó, aprazar, cancelar, aprazar. Clico, coloco o horário às 14 e dou um salvar. Metronidazol às 14. Ficou roxo. Eu preciso fechar para poder, ó, fechar. Deseja realmente fechar todos os itens desse aprazamento? Sim. Fechei. Aí ele vai aparecer azul, que é quando tá azul eu consigo checar. Tá vendo?
Aí é aqui que eu checo, eu dou 2 cliques e checo. Vamos aprazar dipirona. Vamos aprazar a dipirona. Eu venho aqui, ó, abrir, clico na dipirona, no horário, né? Abrir aprazamento, salvo, aprazar, não abriu, peraí, vamos de novo. Aprazar. Então, a checagem da prescrição, aprazamento checagem e aprazamento é aqui, tá? Tanto da médica quanto da enfermagem. O balanço hídrico. O balanço hídrico a gente vai colocar aqui tudo de ganho e perda. Atentar para diurese e evacuação, que é muito importante a gente ter essa informação, principalmente nas UTIs. E aí, esse balanço ele tem que ser fechado todo final de plantão. E no noturno, durante o dia a gente fecha parcialmente, fecha esse balanço parcialmente, e à noite a gente fecha, no final do plantão noturno, a gente fecha o balanço total, tá? Fechou, imprime no final do plantão junto com a anotação de enfermagem, que é aqui, ó, anotação de enfermagem, eu dou um novo. A anotação de enfermagem, ela é realizada a cada 2 horas, de 2 em 2 horas, exceto se tiver alguma intercorrência, né, tem que ser pontual, porque garante que a gente assistiu aquele paciente a todo momento durante as 12 horas ali de assistência, tá? A evolução, e aí a gente pode tanto abrir uma nova, como copiar a anterior e só modificar aqui o que tiver de diferente, o que modificou naquele paciente, tá bom? Então, na aba registro de enfermagem, são esses tópicos que tem que ser preenchidos. Aí eu vou aqui para consulta, atendimento, etiquetas. Nessa aba, a gente consegue imprimir etiquetas de rótulo de soro, etiquetas de medicação gotas, etiquetas de validade de equipos. Então, eu venho aqui imprimir, aparece todos os modelos de etiqueta que a gente tem. Etiquetas gerais e rótulos, equipe de soro. A gente utiliza bastante também essa tela. A SAI, então aqui tá o histórico, o exame físico, as escalas que são importantes, tá? Todo paciente, de acordo com a divisão que foi feita, tem que estar com as escalas preenchidas. E aí nas unidades e na UTI tem quais são as escalas obrigatórias a serem realizadas. Então aqui nas escalas a gente tem escala de News, Queda, Braden, Maddox, Glasgow, todas as escalas estão aqui. Aqui o diagnóstico de enfermagem. No diagnóstico de enfermagem, a gente tem a opção de copiar, e aí só modificar as alterações, ou de fazer um novo. Prescrição de enfermagem. Quando a gente lança os diagnósticos e a gente vai para a prescrição, automaticamente já puxa algumas intervenções de enfermagem relacionadas com o diagnóstico que a gente colocou. E aí é importante a gente checar se não tem nada que o sistema entendeu errado, porque às vezes saem intervenções que não são para aquele paciente, né? Aí a gente tem a opção de apagar na lixeirinha. Aqui em prescrição padrão, a gente tem algumas prescrições já, vamos supor, paciente com flebite, paciente com lesão por pressão, paciente com catéter venoso central. Aí a gente vem aqui, ó, salvar como padrão. Vamos colocar aqui, ó, centro cirúrgico, dá um mais. Aí ele já vai colocar tudo aqui, ó.
Tá vendo? Aí saiu tudo aqui já, ó. Orientar sobre a cirurgia, monitorar temperatura do ar, conforme o padrão, controlar fluxo de pessoas na sala operatória, checar reserva de hemoderivados. Esse daqui, ele tá mais relacionado ao pessoal do centro cirúrgico lá embaixo, né? Mas tem também nas enfermarias. O que tiver, por exemplo, que não diz respeito àquele paciente, a gente tem a opção de jogar, ó. Joga na lixeira e limpa, ok? E a gente consegue vir aqui também, vamos colocar aqui, troca, sempre por palavras-chave. Ó, tricotomia, fazer tricotomia, porque eu coloquei o T. Ó, troca do selo d'água, controle do débito urinário, tá vendo? Ele traz por palavras-chave, ó, destro, curativos, é bem intuitivo, tá? E aí eu fecho e assino. Na evolução de enfermagem, também a opção de criar uma nova ou copiar e colar. E as escalas de profilaxia de TEV clínico e cirúrgico, que também são obrigatórias diariamente, de acordo com a divisão da SAI, tá? SCIH. Aqui nessa tela da SCIH, a gente vai utilizar para fazer o controle dos bundles de catéter venoso central e pacientes com sonda vesical de demora. A gente vai utilizar para imprimir o termo quando o paciente está passando um catéter central ou um PIC, e aí é mais um centro cirúrgico, né? Ou vai prescrever uma precaução padrão. É aqui nessa telinha, nessa aba de SCIH. Formulários. Então, vamos lá. Formulários ALAS. Aqui no formulário ALAS, a gente vem formulário ALAS. E a gente vem formulário ALAS novamente. Essa tela é muito importante porque aqui a gente vai utilizar o formulário de código amarelo. Acionou um código amarelo, todos precisam saber onde se encontra esse formulário, tá? Então, ó, formulário ALAS novamente, código amarelo e azul. Aí é preenchido esse formulário, uma parte pelo enfermeiro e a outra parte pelo médico, tá? Aqui também no formulário ALAS, a gente tem o formulário de cirurgia segura. Paciente pré-operatório, a gente precisa preencher aqui os cuidados, né? O que foi feito daquele paciente. É uma avaliação de enfermagem pré-operatória. Então, o nome da cirurgia, o horário do jejum, a lateralidade, se está demarcado ou não, peso e altura, se fez alguma cirurgia anteriormente, tá? E aqui o que foi checado. Tá com pulseira de identificação? Tá com consentimento cirúrgico? Tem reserva de UTI? O banho foi feito com clorexidine? Então, esse termo de cirurgia segura para os preparativos, ele tem que ser feito todo paciente que vai para o centro cirúrgico, tá? Aqui, e a gente tem também um formulário que é para encaminhamento, no momento que o paciente está sendo encaminhado para o centro cirúrgico, a gente preenche também um checklist com os principais dados e os sinais vitais no momento que ele está indo para o centro cirúrgico, tá? Aqui tá o da hemodinâmica, mas nas alas ele é bastante parecido. Checklist de passagem de sonda nasointeral, se vocês quiserem fazer alguma informação relevante, mas pode fazer na anotação ou na evolução, não tem problema. Então, nas alas, esses são os principais tópicos. Catéter de pique. Aí a gente tem aqui os termos das alas, ó. Risco de queda. Orientou, tem que preencher o termo
dá um novo. E aqui é o termo de consentimento de risco de queda, tá? Que a gente orienta o paciente na admissão e entrega para ele assinar. Ok? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, solicitação de parecer é quando o médico vai solicitar alguma avaliação de especialista. A gente consegue ver aqui resultados de exames laboratoriais. Nesse item aqui, transferência do paciente, também é muito importante. O paciente vai da UTI para a ala, da ala para a UTI, vai da unidade para o centro cirúrgico. A gente tem que preencher esse formulário, transferência de informações entre setores. Tá? Preenche tudo aqui com os dados do paciente. E aí, quem está preenchendo é o que está passando o plantão, vai assinar e carimbar. E lá na unidade onde o paciente chegou, quem recebeu vai checar as informações, assinar e carimbar. Esse formulário também é obrigatório. Solicitações e devoluções. Aqui a gente utiliza muito para pedir materiais para farmácia, gás, luva, estéreo, ou algum item que ficou faltando para um equipo. Então, traz aqui os dados do paciente, a gente vai colocar a farmácia central, ou se alguma outra farmácia, por exemplo, na UTI, mesmo tendo a farmácia satélite, eles pedem que seja feita essa solicitação, porque tem um controle na conta do paciente, né? Aí a gente coloca aqui para qual estoque está pedindo, vem aqui em produto, clica aqui nos pontinhos, e aí a gente tem as duas opções. Se a gente souber o código, que em algumas unidades a gente já deixa salvo, né, os principais códigos que a gente mais utiliza, a gente pode colocar o código e aí é mais fácil, ou a gente vem aqui no filtro, depois da porcentagem, a gente digita a palavra e dá um filtro. Ó, compressa de gaze, a gente clica aqui, coloca a quantidade, eu quero 2 pacotinhos de gaze. Se tiver mais algum outro, se não tiver mais nenhum, a gente vem aqui em salvar. É que aqui é um teste, tá? A gente vem aqui em salvar, não vai aparecer. Mas a gente salva e imprime. Quando imprime, já sai na farmácia e já sai uma na impressora também para controle nosso, na impressora da unidade, tá? Então, é aqui que a gente solicita o produto. Devolução a gente não utiliza, porque a enfermagem não faz. Solicitação de serviço é para abrir um chamado para manutenção, ou um chamado para engenharia clínica, tá? Ó, aí a gente vem aqui, imprime e já salva lá automaticamente, sai nos setores. Aqui eu tenho solicitar dietas avulsas ou se modificou algum tipo de dieta, é aqui nessa abinha, tá bom? Eu coloco aqui o atendimento do paciente, aí já vai sair o nome completo, aí eu coloco o tipo de dieta, né? Se é branda, hipossódica, dieta leve, dieta líquida, alguma observação que vocês acham pertinente, tanto médica quanto de enfermagem. E aí eu imprimo o comprovante sai também lá na nutrição. É sempre importante, pessoal, mesmo a gente fazendo isso, porque tem que ser liberado via sistema, porque eles têm um controle depois e conseguem puxar os relatórios e indicadores, que a gente confirme. Então, preencheu o formulário, liberou no sistema, liga na nutrição e confirma se chegou, se está tudo bem, né? Porque senão, às vezes, a gente fica esperando e acontece algum problema, né? O sistema também, às vezes, trava. Então, é bom sempre estar confirmando por telefone, tá bom? Então, é isso. Aqui no ícone, na aba de termos,
eu tenho aqui bastante, eu tenho aqui um número grande de termos importantes, tá? Eu tenho aqui o risco de queda, termo de consentimento, ciência e consentimento de imagem, né? Uso de imagem, termo de recusa de ressonância magnética, mas esse daí é utilizado mais lá no CDI. Obrigada, pessoal, e qualquer dúvida eu estou à disposição ou podem procurar um dos coordenadores da ICAP.